tô cansado e não quero mais. Tô exausta e com medo. Esse louvor está me ajudando a passar por tudo isso que minha vida se transformou. Foi assim que Valquíria Santos justificou a gravação desta música, quando divulgou em seu canal na internet. O vídeo foi postado 10 dias após a morte do filho da cantora. Em 3 de agosto de 2021, Lucas, de apenas 16 anos, cometeu suicídio. Na época, a morte precoce do filho da cantora estimulou campanhas contra falas de ódio na web. Lucas teria tirado a própria vida depois de não suportar xingamentos e ofensas que recebeu nas redes sociais, o que teria funcionado como um gatilho para o jovem que, segundo Valquíria Santos, já estava demonstrando sinais de que não estava bem. A cantora chegou a levar o filho a um psicólogo, mas o jovem, infelizmente, desistiu da vida. Estima-se que para cada suicídio que acontece, houve entre 10 e 20 tentativas. E que ainda cada morte por suicídio afeta psicologicamente outras 60 pessoas próximas à vítima. Um fenômeno social de desesperança e visão da morte como única solução. Muitas pessoas que praticam o autoextermínio estão cansadas de lutar sozinhas e nem conseguem forças para pedir ajuda. Ou, em alguns casos, o poder de apoio coletivo até acontece, mas não para o bem. Yet these monstrous strangers encouraged her to finish out her act of suicide. Nojento, terrível, inacreditável, inimaginável, inaceitável. Foram palavras que Jaqueline Bieber escolheu para encerrar o discurso sobre a morte de sua filha nos Estados Unidos. A jovem cometeu suicídio em maio de 2019, depois de ser incentivada por uma comunidade online de pessoas suicidas, como relatou a mãe da jovem. Shao morreu com a ajuda e o incentivo diretos de um site horrível de suicídio. Nunca vou esquecer a sensação que tive quando olhei para o telefone dela naquele dia e vi este site e a discussão no chat que ela estava tendo durante o suicídio. O caso norte-americano é mais um que acende o alerta para o poder de comoção por parte de algumas pessoas em prol da desesperança e não da vida. Uma realidade dos tempos modernos que abala a sociedade. Afinal, no mundo inteiro, seja motivadas por algo ou alguém, cerca de 800 mil pessoas por ano desistem de viver. Diante de números tão negativos, imagine se no lugar de se unirem para incentivar o autoextermínio, as pessoas se unissem para promover a esperança e vida, porque a pressão dos tempos modernos parece levar a sociedade para caminhos tão individualistas e obscuros. Por outro lado, em 2020, o número de suicídios disparou por causa do isolamento social forçado pela pandemia da Covid-19. O impacto do distanciamento das pessoas provocou o aumento das doenças mentais, um contraponto que prova que lutar sozinho pode não ser o melhor caminho. Você desistiu de viver? Não desista. Tem uma solução para a sua vida. Você não precisa tirar a sua vida. O que tem que sair da sua vida é esse vazio, essa tristeza, essa depressão, a angústia que tem sufocado você. Não é por acaso você está assistindo esse programa. É Deus buscando você, mostrando para você uma solução. E nós vamos te ajudar através da central de atendimento. Nós vamos, no final do programa, realizar uma oração por você e mostrar para você uma solução. Assim como a Ágata também encontrou uma solução. Ela foi criada e recebeu todo o amor e carinho dos pais. Mas mesmo assim, não foi o suficiente. O vazio continuava. Acompanhe o relato dela, em seguida eu volto com você. Complexos, vazio, insegurança. Essas coisas comandavam a minha vida. Eu sempre tive um vazio muito grande dentro de mim. Os meus pais, eles me davam todo carinho, todo amor, então não tinha o porquê de esse vazio existir. Mas nada me preenchia. Então eu comecei a fazer de tudo pelas outras pessoas, né? Para amizades, para colegas, então eu era sempre aquela pessoa que estava ali à disposição, mas quando eu precisava, não tinha nada em troca. Conforme eu fui crescendo, na minha adolescência, isso se intensificou
Comecei então a buscar em relacionamentos, tive relacionamento com vários rapazes e não dava certo, porque o problema ele estava na verdade dentro de mim. Gostava de estudar, procurava me destacar, mas as coisas também não davam certo. E assim, era um complexo de inferioridade muito grande, né? Tive muito bullying na escola, entre os familiares também. Então, essa não aceitação, né, que na verdade estava na minha cabeça. Vinham aquelas vozes de que você então nunca vai conseguir ser alguém, você nunca vai conseguir desenvolver profissionalmente, apesar de me dedicar bastante, eu estudar bastante, eu gostava, né, de estudar. Quando chegou na hora de eu precisar passar numa faculdade, né, numa boa faculdade, eu não consegui, né, eu já pensava, né, nossa, vou dar mais um gasto para os meus pais, né, vai ser algo que vai precisar ser dedicado para isso, enfim. Em casa sempre muitas brigas, né? Eu brigava direto com a minha mãe, sem motivo. E isso foi, né, só aumentando esse vazio, essa insegurança, esse complexo que existia dentro de mim, né? Foi crescendo, foi se tornando, né, como uma barreira mesmo. E aí chegou um ponto que eu já estava na faculdade, estava num relacionamento, e esse vazio continuava. Então, eu já estava, né, dando passos para eu ter uma vida mais estabilizada, mas dentro de mim eu não era feliz. Então, devido às brigas constantes dentro de casa, né, os meus pais chegaram a se separar e a minha mãe ela recebeu o convite de uma colega para ir na Igreja Universal. E depois de uns 2 meses que ela estava, né, frequentando, que ela me fez o convite. E a primeira vez que eu pisei na igreja foi numa reunião de sexta-feira. Logo que eu cheguei, eu já quis sair correndo, eu não quis ficar naquele ambiente, né? Eu não queria estar ali. Mas quando eu saí daquela reunião, eu já saí diferente. Saí com paz dentro de mim, né? Eu consegui dormir mais tranquila. Apesar de eu ter ido em vários locais buscar a Deus, eu não tinha um contato com a Bíblia. Eu não chegava a ler, eu até lia, mas não compreendia, né? Então a minha mente aos poucos foi se abrindo. E nisso eu fui buscando mais as coisas de Deus, eu busquei me envolver com as coisas de Deus. Então eu tive sede pela palavra, de ler a Bíblia de verdade, que antes eu não compreendia. Eu deixei de buscar aquelas amizades, foi algo natural, né? Quanto mais eu me envolvia, me entregava para Deus, mais Ele ia me preenchendo e aquelas coisas de antes já não me atraíam mais, já não brilhavam mais os meus olhos. Então, numa reunião de domingo pela manhã, a pregação foi sobre a salvação e o fim dos tempos, né? O quanto que todos os sinais, assim, eles da volta do Senhor Jesus, eles estavam acontecendo. O Senhor Jesus, Ele me mostrou que se eu morresse naquele momento, eu não seria salva. Não era por merecimento que eu ia receber o Espírito Santo, mas sim porque se eu cresce, se eu de fato entregasse a minha vida nas mãos dele. Naquele momento eu não senti nada, eu não vi nada, eu não tive nenhuma sensação, foi uma certeza dentro de mim. Ele falou comigo, não temas, né? Você é minha filha. E aí sim, depois dessa certeza, dessa segurança, foi como se eu estivesse indo desse abismo, né, que eu me vi praticamente já no inferno, para a alegria da salvação. Aí sim, depois dessa certeza, conforme a busca, veio uma paz, assim, uma alegria que parecia que não ia caber dentro de mim. Antes eu me via como a pior pessoa, né, que nunca ia dar certo, que nunca ia conseguir as coisas. Agora o Senhor Jesus era comigo, então não tinha nada que poderia me impedir, me barrar. O Espírito Santo para mim, ele é o maior presente assim que eu posso ter recebido. Como é bom a gente ver hoje a Ágata bem. E assim também você vai ficar bem. Pastor Sérgio, quantas são as pessoas que estão acumulando problemas? A cada dia que passa, acrescenta mais um problema. Começou com uma simples tristeza, daqui a pouco veio uma ansiedade, veio a depressão. Hoje ela tem pensado em tirar a vida dela. Ela já olha para os filhos e vê os filhos desunidos, o casamento destruído,
pensamentos de divórcio, e se é que isso já não aconteceu, acarretando problemas financeiros, enfim, os problemas são muitos. Mas aqui nós temos como ajudá-la, mas ela precisa entrar em contato conosco. Nós temos, pastor Rodrigo, a central de atendimento espiritual à disposição de todos. Você que acompanha o programa agora, entre em contato, o número aparece aí para você. Nós temos uma equipe agora de plantão, pessoas capacitadas por Deus para lhe ouvir, para lhe ajudar, para lhe orientar. E também você pode divulgar a nossa central a todos quantos você queira ajudar. A central está à sua disposição. Pega o telefone agora, não perca tempo, entre em contato conosco e aproveite. Salve esse contato, registre aí, para que você possa ajudar uma pessoa no momento mais difícil dela. Por trás da máscara que você usa diante das pessoas, ninguém sabe o que realmente se passa no seu interior. Quando as luzes se apaga também o sorriso, que você veste para esconder a dor da alma. E na hora mais escura, os piores pensamentos sufocam a sua esperança. Morrer parece ser uma única saída, mas é a dor que precisa acabar, não a sua vida. Neste momento, existem pessoas preparadas para te ouvir e te ajudar. Ligue agora para o CDA, a Central de Atendimento da Universal. 011 3573 3535 ou virtualmente através do Pastor Online, universal.org/Pastor Online. 24 horas por dia, todos os dias da semana. Uma linha direta para te ajudar, pois uma palavra pode mudar tudo. Inclusive, a central de atendimento está à sua disposição agora. E, pastor Sérgio, as pessoas ligaram, o senhor já tem nome já para registrar para o momento da oração? Tenho sim, pastor Rodrigo, são várias pessoas que já entraram em contato, vou registrar algumas delas, como o Adilson de Blumenau, entrou em contato pedindo oração para a Bruna. Nós temos também o Marlon de Itajaí, pede oração por ele e por toda a sua família. A Sandra de Joinville pede pelo Nelson e também cita a família. E o Antônio de Joinville pede pela saúde da mãe, que sofre com pressão alta. Bom, nós estamos aqui à sua disposição. Você que precisa de uma orientação, você que precisa de um atendimento, precisa de ajuda, entre em contato agora. Sabe, não desista da sua vida. Use a sua fé, a nossa central está à sua disposição. O que a pessoa não faz para ser feliz? A Graziele, ela saía sexta-feira à noite e ela só voltava no domingo, em busca de uma felicidade. Você tem visto isso na sua casa? Você é essa pessoa que sai em busca da felicidade nos vícios, nas amizades, nas noitadas, na balada, enfim. Há pessoas que buscam a felicidade de diversas maneiras. Vamos saber como é que a Graziele buscava e como ela encontrou a verdadeira felicidade. Acompanhe só. Orgulho e amargura. 2 ingredientes que me tornavam uma pessoa cada vez mais preconceituosa. Aos 7 anos, eu perdi o meu pai. A minha mãe não era casada com ele oficialmente e meu pai, ele era alcoólatra e ela teve que sair para trabalhar. Então tinha eu e a minha irmã, de 9 anos, e ela foi trabalhar fora porque ele não deixou nada além da casa e nisso a gente ficava muito tempo sozinha. E quando eu cheguei nos 15 anos, eu decidi trabalhar para poder ajudar minha mãe. Eu acabei me envolvendo, conhecendo novas pessoas, comecei a beber. Eu saía na sexta-feira à noite e só voltava no domingo. Então, nesse meio tempo, eu conheci um rapaz e a gente começou a se relacionar. Só que eu não era feliz. Precisava de algo, né? Precisava de mais alguma coisa e eu não sabia o que era. E a minha irmã começou a me evangelizar. E eu via mudança nela. Mas por ser uma pessoa muito orgulhosa, eu não queria dar o braço a torcer. A minha vida, que já não era boa, começou a ficar pior. Porque
qualquer coisa que acontecesse de ruim na minha vida, eu culpava ela. A culpa era sempre dela. Ela podia passar por mim e não falar nada, mas eu sempre jogava piada, eu jogava indireta, eu fazia de tudo para que ela sofresse. E o tempo foi passando e ela não desistiu de mim. Ela continuou me evangelizando, mas foi em uma dessas de ir para poder agradar que eu acabei me entregando. Eu conhecia Deus e aí eu decidi a partir daquele dia que eu ouvi a voz de Deus me chamando, que eu tive um encontro com Deus e eu decidi, a partir daquele momento, comecei aí no domingo pela manhã, eu priorizava sempre a primeira reunião. E o pastor sempre falava do Espírito Santo, que não adiantava a gente estar na igreja e não ter o Espírito Santo, porque a igreja não salva ninguém. O que salva é o Espírito Santo. Então, eu comecei a ter desejo. Quem é o Espírito Santo? Eu queria conhecer a Deus. Até o dia que eu recebi o Espírito Santo. Nossa, quando eu recebi o Espírito Santo, foi algo assim maravilhoso. Eu não consigo falar com palavras, porque é algo extraordinário. E aquele rapaz que eu conheci no passado, hoje ele é meu marido, nós somos casados, temos 2 filhos, caminhamos na mesma fé, coisa que na minha cabeça nunca passou, de ter uma família. E hoje eu vivo uma vida transformada. O que eu recebi lá no passado, quando eu cheguei na Igreja Universal, hoje eu quero passar para outras pessoas. Quando alguém vem falar, tá sofrendo, falar algo assim, sempre tem uma mensagem de fé para passar para elas. Eu que criticava a minha irmã, né? Criticava muito a meu irmão, meu cunhado, pelo fato deles estarem na Igreja Universal. Hoje eu faço parte dessa igreja que tanto criticava. E eu sou muito grata, primeiramente, a Deus, Espírito Santo, né? Por ter usado a minha irmã, por não ter deixado ela desistir de mim. Não preciso ir pra balada pra mim estar em paz, pra mim estar feliz. Se eu estiver em casa, na igreja, onde eu estiver trabalhando, eu tô feliz, eu tô com paz, porque o Espírito Santo traz tudo isso, né? E eu que era nada, que uma pessoa cheia de orgulho que achava que Deus nem ia olhar pra mim, né? Hoje sou feliz, então eu posso te garantir, se você for na Igreja Universal e você se entregar, Deus pode transformar a sua vida, assim como Ele transformou a minha. Teve jeito para Graziella, ela encontrou a felicidade, a paz, e você vai encontrar também. Você que sofre com ansiedade, com depressão, transtorno, vício, você está falido, você tem uma dívida impagável, você tem uma doença que os médicos não conseguem resolver. Não há medicamento, não há tratamento que possa resolver. O Deus que nós cremos pode mudar essa situação. Mas você precisa fazer o que a Graziella fez e tantas outras pessoas vieram buscar ajuda. Por que não hoje? Hoje mesmo, você pode ir a uma igreja universal mais perto de você. Nós vamos estar aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. Especialmente durante a semana toda, às 19 horas. O templo fica aberto o dia todo, com pessoas de fé, de Deus, prontas para te ouvir, para te ajudar. Caso você queira encontrar a Universal mais próximo, aí da sua casa, onde quer que você esteja, entra no nosso localizador, universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço da Universal mais perto de você. Caso você esteja em São Paulo, vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Hoje, como qualquer outro dia dessa semana, inclusive na quarta-feira, nós temos uma reunião especial, onde as pessoas buscam fortalecimento, ouvem a palavra de Deus. Quando elas entram por essas portas, elas se renovam, se fortalecem. Os problemas ainda elas vão continuar enfrentando e lutando e vencendo. A diferença é o que elas receberam de Deus. É o que você precisa. Para você resolver tudo isso, você precisa dele, da palavra dele, do Espírito dele.
nessa quarta-feira em todos os templos da Universal. Daqui a pouco nós vamos realizar a oração. Eu vou deixar esse intervalo falando a respeito dessa quarta. Prepare um copo com água. Daqui a pouco voltaremos orando em seu favor. Não importa o que você já viveu, nem os erros que cometeu. Eu cheguei nas reuniões de quarta-feira, eu tinha depressão, né? Eu tinha um vazio bem grande na alma e que nada preenchia. Então, na época, eu era envolvida com festas, com bebida, com drogas. Eu era DJ de festas, inclusive, né? Então, eu estava sempre misturada nesse meio, onde eu me envolvia com vários rapazes. Eu não tinha um namorado certo, né? Então, eu cheguei com muita dor na alma. Eu tinha mágoa, ódio e raiva dentro do meu coração. Por quê? Devido aos problemas familiares que acontecia dentro de casa, na época meu padrasto tinha problema com vício. Presenciava toda aquela situação dentro de casa, minha mãe com meu padrasto, não tinha aquela harmonia, aquele diálogo, eu não tinha referência. O Espírito Santo é capaz de restaurar sua vida e te dar um novo começo. Eu tive muitas guerras nesse período, porque eu não conhecia Deus, né? Então, buscando na quarta-feira, conhecendo as outras reuniões também, me libertei, né? E tive esse encontro com Deus, onde eu conheci o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, tudo na minha vida veio fluir. Eu ouvia falar do Espírito Santo, as pessoas falavam, né? Falavam, o que é o Espírito Santo? Porque tinha um vazio dentro da minha alma. Eu era triste, eu era uma pessoa que não tinha planos, projetos, não tinha alegria, não tinha vontade de viver. E ali, na medida que era falado nas reuniões, eu comecei a ouvir, obedecer e colocar em prática. Nesta quarta-feira, participe da Noite do Espírito Santo, às 19 horas. Isso me fez aprender bastante, entendeu? Fui praticando a palavra de Deus nas reuniões de quarta-feira e tudo foi mudando. No meu interior, na minha família, meu comportamento, minhas vestes, né, no meu modo de ser. Tudo foi acontecendo naturalmente. Então, a reunião de quarta-feira, ela é fundamental na vida de quem está chegando na igreja. Então, assim, hoje eu vejo sentido, né? A minha vida não tinha cor no passado, mas hoje eu vejo cor, eu vejo alegria. Eu recebi o Espírito Santo, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho vontade de viver. Uma palavra pode mudar tudo. Catedral Universal, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310. Antes da gente realizar a oração, o pastor Sérgio vai registrar os últimos nomes de pessoas que entraram em contato. Lembrando que a central de atendimento não se limita apenas ao horário desse programa, é 24 horas à sua disposição. Pastor Sérgio. Temos aqui a participação da Ana Paula, ela cita aqui questão de desemprego, né? Está desempregada. Cibele, de Navegantes, ela pede oração pelo filho, o nome dele é o Brian. O Evandro de Itajaí pede pela sua esposa Roseli e pela sua família. O Sebastião Martins, ele cita aqui que sofre com insônia e perturbação na mente. E isso, pastor Rodrigo, esses problemas espirituais, então, tem que ser resolvidos com Deus. Quando a pessoa se volta para Deus, isso tudo acaba e a pessoa é transformada. É o que nós vamos fazer agora, falar com Deus, e Ele vai lhe dar forças para você chegar à casa dele, para você tomar as atitudes que você precisa tomar. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Chegou o momento tão aguardado, tão esperado por tantas e tantas pessoas que ligaram para o SOS e que estão atentas agora nesse momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós invocamos o Teu nome poderoso, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor tem as Tuas mãos estendidas, os Teus ouvidos atentos
ao clamor que nós lhe fazemos. E eu peço, meu Deus, por esta pessoa hospitalizada, doente, acamada. Eu peço, meu Deus, por esse lar, por esse casamento, por esse relacionamento conjugal que está conturbado. Eu peço, meu Deus, que as portas venham se abrir, meu Deus, para o emprego. Esta pessoa desempregada já distribuiu, meu Senhor, currículos, meu Pai, nas empresas. Abra as portas, meu Pai. Tira todo mal, todo desânimo, tira toda a depressão, toda a angústia. Dar-te pressa, meu Deus, em socorrer, em trazer o alívio, o refrigério a tantas e tantas pessoas que nos acompanham. Abençoa, meu Deus, o copo com água. Quando ela beber desta água, ela receba, meu Deus, a força para viver, a força para enfrentar, meu Deus, as batalhas do dia a dia. Eu entrego todos nas tuas mãos em nome de Jesus. Você que crê, diga graças a Deus, eu tenho certeza da tua vitória. A fé, ela é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu tenho certeza que Deus te abençoou. Procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa e eu tenho certeza da sua vitória. Deus abençoe, é com o senhor, pastor, que Deus ilumine a todos. Graças a Deus. Seja muito bem-vindo a um dos nossos templos da Igreja Universal. Eu vou te aguardar aqui na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro de Florianópolis. Mas é claro, nós temos várias igrejas Universal aqui no estado e você pode ir na igreja mais próxima da sua casa. Inclusive, o nosso localizador à sua disposição, universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto de você. Se você está assistindo em São Paulo, vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Você não vai pagar nada para entrar, para estacionar o seu veículo, mas você vai ter uma experiência maravilhosa com Deus. Nós ficamos por aqui, que Deus ilumine a sua vida e lembre-se, pare de sofrer. Tem solução, tem saída para a sua vida. Até lá. Por trás da máscara que você usa diante das pessoas, ninguém sabe o que realmente se passa no seu interior. Quando as luzes se apagam, se apaga também o sorriso, que você veste para esconder a dor da alma. E na hora mais escura, os piores pensamentos sufocam a sua esperança. Morrer parece ser uma única saída. Mas é a dor que precisa acabar, não a sua vida. Neste momento, existem pessoas preparadas para te ouvir e te ajudar. Ligue agora para o CDA, a Central de Atendimento da Universal. 011 3573 3535 ou virtualmente através do Pastor Online, universal.org/Pastor Online. 24 horas por dia, todos os dias da semana. Uma linha direta para te ajudar. Pois uma palavra pode mudar tudo.